Olá, tudo bem? Bom, esta semana nós entrevistamos um hacker, o hacker Patrick Brito. O Patrick Brito, ele está sendo processado no Brasil por invasão de dispositivo eletrônico. Enfim, ele hackeou algumas pessoas e, segundo o relato dele, hackeou a pedido da Polícia Civil de São Paulo. A pedido não, foi constrangido a fazer este hackeamento. Ele conta que ele é um jovem de Araçatuba, ele hackeia desde criança, ele fez um serviço privado, particular, de um político que queria hackear o outro, que é o prefeito de Araçatuba. Por conta disso, ele foi detido, houve busca na casa dele, só que a polícia o deteve e depois devolveu o produto da apreensão, que era computador, que era dinheiro, tinha nota de dinheiro vivo, e era também celulares, passaportes e um crachá da Embaixada dos Estados Unidos, de entrada da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. E por que ele tinha esse crachá? Porque ele também prestou serviços para a Embaixada dos Estados Unidos. Ele monitorou eletronicamente pessoas que tinham relações com a Embaixada do Irã. Ele ganhava para isso, recebeu para isso. Aí a Polícia Civil devolve, mas com uma condição. Ele teria que fazer hackear outras pessoas. E as pessoas que eram alvos da polícia. Segundo ele conta e passa, tem testemunhos de policial civil, inclusive, tem troca de mensagens, e o delegado que fez essa proposta, segundo ele conta, é um delegado chamado Cotait. Esse Cotait, que é um delegado divisionário lá de Araçatuba. Nós até procuramos o delegado Cotait, ele não se manifestou. Um dos alvos era o ministro Márcio França, e só que na época era pré-candidato a governador, e quem teria interesse nesse hackeamento seria, na época, o governador João Dória. É tudo o que conta o hacker Patrick Brito. Ele teve que fugir do Brasil porque ele foi ameaçado de morte pelo próprio delegado Cotait. Aí tem uma gravação, isso está na Corregedoria da Polícia Civil. Ele diz que um dia o hacker seria preso e então ele acabaria com esse hacker. Eu sei quando você mente, tá? Eu sempre tenho um propósito de jamais assumir uma cagada que você fez. E eu pedi para você, Edson, fez cagada? Comigo, esquece lá, eu vou tentar acertar, porque eu tenho que saber o que está acontecendo, nem que tiver que matar aquela desgraça daquele moleque. Eu vou resolver, nós vamos enrolar, uma hora ele vai ser preso, vai resolve. Ele não volta mais para o Brasil e está agora, segundo conta na entrevista, obtendo asilo na Sérvia, onde ele vive. Eu vou passar um trecho, então, da entrevista e depois nós voltamos a comentar. Patrick, boa noite, obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco, falando diretamente de Belgrado, na Sérvia, onde ele está lá, o Brasil tenta a extradição dele, mas ele está falando, está agitando muito o meio político. Obrigado, Patrick, passo para você, então, para fazer a sua saudação inicial, e daqui a pouco vamos começando a falar sobre essa atuação sua na ABIN. Obrigado, Joaquim. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Então, hoje eu recebi uma mensagem de uma advogada, ela é do escritório que cuida só desse caso de asilo, e ela só pediu para confirmar meu endereço, não é? Aí eu passei o endereço que eu atualmente estou, eu vou receber uma visita do escritório do asilo, e se tudo der certo, eles já vão emitir um documento no meu nome. Então eu já tenho mais ou menos a confirmação de que eu vou ficar aqui na Sérvia. Então essa extradição vai acontecer. Olha que importante essa notícia, hein? Isso é uma notícia nova, hein? Isso é importante. Quando nós fizemos aqui a entrevista,
fizemos aqui há 2 semanas, ele estava dizendo que estava, inclusive, estudando recorrer para a Corte Europeia de Direitos Humanos, da União Europeia de Direitos Humanos, justamente por conta dessa perseguição. Porque se ele voltar para o Brasil, ele pode morrer, porque ele é ameaçado de morte por um delegado chamado Kotait. Já fui até o Kotait, ele não tem falado, não falou, mas fomos atrás dele, mas tem uma ameaça dele, ameaça clara, e nenhuma providência foi tomada agora no sentido de conter este delegado, para quem o Patrick conta, ou para quem o Patrick trabalhou, segundo ele mesmo conta. Então, olha só que notícia importante. A Sérvia deve conceder asilo ao brasileiro Patrick Brito, o hacker, que trabalhou com a Polícia Civil de São Paulo e hoje é ameaçado de morte. Não trabalhou só para a Polícia Civil, não. Trabalhou também para a Embaixada dos Estados Unidos, não vai dar tempo possivelmente falar sobre isso, mas também trabalhou para a BIM Paralela. Obrigado pela notícia, a notícia é muito importante. Obrigado. O Kotait, ele está em férias forçadas. O DGP ligou lá para o diretor de polícia e ele tirou férias forçadas. E a minha mãe lá depois, semana passada, semana retrasada, lá em São Paulo, lá no GAESP, que é essa parte que cuida aí do controle das polícias. E ela depois para o corregedor no Ministério Público das Polícias. Então, alguma coisa está acontecendo. Que ótimo, viu? Ótimo. E é importante que o governo brasileiro também saiba exatamente do que hoje essa proteção que ele está recebendo da Sérvia para não insistir nesse pedido de extradição. Esse caso é o governo federal, claro, ele está cumprindo decisões que são judiciais, mas é importante que saiba. É importante que saiba que essa já tem repercussão internacional, a atuação do Patrick Brito. Mas, olha, essa notícia é importante, viu? Mas, Patrick, então, boa noite mais uma vez, e só para... obrigado, né, de novo, mas para a gente saber, você fez várias atuações, nós temos aqui umas matérias, vamos colocar, mas você, primeiro para as pessoas saberem, rapidamente, desde quando é que você começou a hackear, por que você hackeou, e como é que você foi escalando a ponto de ser foi contratado para investigações na área policial, privada, de pessoas, político queria fiscalizar o outro, contratava o Patrick. Depois a polícia o deteve e falou, olha, não vou prender você, vou te devolver esse material apreendido na sua casa por conta de um hackeamento de um prefeito de Araçatuba, mas você vai trabalhar para mim. Aí ele foi obrigado a trabalhar. Então eu queria saber um pouco do seu histórico para as pessoas se situarem. Não, isso de hacker começa, na verdade, quando eu era criança, mais ou menos ali aos 10 anos, eu não sei exatamente. Mas nesse nível, assim, de espionar as pessoas, ele começa em 2015. Eu tenho um contato ali entre 2013 e 2014 com o adido legal do FBI em Brasília, e que é o David Farrell Williams, né, já está falecido já. E esse contato aí com o FBI, ele vai pelo menos ali até 2019. E é aquele negócio, né? Um conhece, fica satisfeito, aí passa o telefone pro outro, vai indicando, até como foi o caso ali de Bauru, né? Uma pessoa pergunta para outra, você conhece um hacker aí? Então foi mais ou menos assim. E é basicamente isso, né? Por exemplo, no caso de políticos, vê se você descobre alguma coisa, né? Sobre o meu oponente político. Ou no caso da embaixada, alguma coisa sobre algum estrangeiro residente no Brasil. Então, ou da BIM, a mesma coisa. Então, mais ou menos nesse sentido. E algumas vezes, como por exemplo no caso da Polícia Civil de São Paulo ou da própria BIM, eu estava sob investigação. E aí o cara passa a se interessar por mim e faz essa cooptação. Porque para a BIM também foi mais ou menos assim. Entendi. Você começa, então, o primeiro trabalho foi, na verdade, você trabalhou para o... Deixa eu colocar aqui. Você trabalhou, na verdade, para os Estados Unidos, é isso, embaixada? Sim, inclusive... Esse daqui quem que é? Esse é o David Brassanini. Ele era o adido legal no FBI no Brasil. Ele não está mais. Ele é de Utah, de Mormon. A Brassanini que o pai dele é de Santa Catarina, mas ele é nascido nos Estados Unidos, foi missionário mormon no Brasil,
E esse cara é muito importante. Ele foi chefe do escritório do FBI em Riad, na Arábia Saudita, em 2004. Ele liderou as investigações na resposta do governo americano ao 11 de setembro de 2004. E é um cara que, inclusive, eu comentei contigo, ele conhece o Sérgio Moro, se encontrou pessoalmente, participou daquela cooperação do FBI com a força-tarefa da Lava Jato, lá em Curitiba. O outro... Mas ele que contratou você? Primeiro foi o colega dele que veio anteriormente a ele, que era o David Williams, né? Ele veio assumir depois. Eu me encontrei com ele pessoalmente por 2 vezes. Eu me encontrei uma vez com ele em mais ou menos agosto de 2019. Esse aí é outro, já vou te falar quem que é. No consulado americano em São Paulo, até no relatório que eu fiz e tal, eu coloco o meu histórico de localização lá. E em dezembro de 2019, eu me encontro com ele novamente na embaixada em Brasília. E detalhe, isso aí é um evento que ele está em Brasília. E detalhe, quando a Polícia Civil de São Paulo cumpre busca na minha casa, eles acham um cartão de visitante da embaixada, né? Você vai lá, eles te dão um cartão de visitor card. E aí eu fiquei com esse cartão. O outro que você mostrou a foto, eu vou falar quem que é. E deixa eu só perguntar, ele conhece o Sérgio Moro? Como é que você sabe? Ele é o adido do FBI, é isso? Ele não está mais no Brasil. Eu sei por fonte aberta. Eu nunca falei com ele sobre o Sérgio Moro. Nossas conversas eram... Mas como é que você ficou sabendo que o David tinha essa relação com o Sérgio Moro? Quem sabe a relação do Sérgio Moro com autoridades americanas, nos Estados Unidos, mas esse nome para mim é novo, que eu estou vendo agora. Como é que você soube disso? Tem fonte aberta. Pesquisa David Brassanini, que você vai ver. Tem fonte aberta. E o David, o que ele fez? Ele contratou você? Não. Qual era a relação que você tinha na embaixada? Era um trabalho informal. Eu fazia trabalhos para eles, inclusive os pagamentos eles eram sempre feitos na boca do caixa, numa conta da minha avó. Um dos pagamentos, ele foi diretamente da conta da embaixada, inclusive no relatório que eu tenho, tem lá o extrato, tá lá quem foi a pessoa que fez a transferência, tá lá CNPJ da Embaixada dos Estados Unidos da América, e que é uma outra evidência, não é? Mas o meu trabalho basicamente era espionar funcionários da Embaixada do Irã e membros ou pessoas suspeitas de serem membros de determinadas organizações terroristas no Brasil, como Estado Islâmico, né, Jabhat al-Nusra, que é um grupo filiado ao Al-Qaeda, e o Hezbollah. Esse da ponta esquerda, tem até uma outra foto maior dele, se você voltar um pouco. Esse aqui. Isso. Esse não é muito conhecido, né? O David ainda é mais de mídia. Esse é o Jason Smith. Jason Hartford Smith. Ele é chefe do Regional Security Office, Escritório de Segurança Regional. Ele é o todo-poderoso. Era, né? Agora ele não está mais no Brasil. Ele era o todo-poderoso da Embaixada dos Estados Unidos. Por quê? Ele é o chefe do Diplomatic Security Service, do Serviço de Segurança Diplomática. Então, ele é o responsável por toda a segurança de pessoal e de propriedades, né, e de bens, né, do governo dos Estados Unidos no Brasil. Casado com uma brasileira, né, em São Paulo, né, eles casaram, e também me encontrei com ele 2 vezes. Fala português muito bem, o David também fala português. E sempre acompanha o embaixador, está em reuniões relacionadas à segurança. Eu sei, por exemplo, que o Jason, ele já fez interrogatórios de membros da Al-Qaeda no Paquistão, né? Isso até porque ele me contou. E um detalhe interessante, né? Quando eles acham aquele cartão da embaixada comigo, a Polícia Civil, eles entram em contato com a embaixada dos Estados Unidos, até para verificar se o cartão era verdadeiro. Eles confirmam que o cartão era verdadeiro. Eles mandam uma série de questões, que eu recebi inclusive por e-mail de um policial, que é ligado nesse caso de Bauru. E aí, quando eu venho para a Sérvia, eles me ligam, né? Não ele, me liga uma moça brasileira que trabalha lá, e um policial americano. Aí ela fala, eu trabalho aqui com o Jason, né? Eu sei que você conhece ele e tal. Até ela diz essa expressão, eu todo poderoso aqui. Aí eles fazem algumas perguntas, tipo assim, o que você está fazendo em Belgrado, né? Por que você foi para a Sérvia? Mas essa é a relação. A relação era a mesma. Quando eu me encontrava com o David, eu me encontrava com o Jason também, né? Entendi. Entendi. E por que ele está nesse evento da Central dos Sindicatos, hein? Você sabe?
Olha, é um pouco difícil achar a foto dele, né? Tem umas outras fotos, que inclusive são várias pessoas, mas como eu conheço, você reconhecer que é ele. Ele foi dar uma palestra sobre trabalho comunitário que a polícia pode exercer. Aquele é policial, né? Inclusive ele anda armado no Brasil. Entendi, perfeito. Esse é o David, né? O David, o Braçanini, esse mesmo. Exatamente. E esse daqui, que é esse, você fez um trabalho para localizar essa pessoa, é isso? Isso, eu Mohamed mostrei essa Ahmed foto. El Sayed, e Al Sayed. É o Mohamed Ibrahim. Ele é um. Eu falei disso na entrevista passada, mas você ficou de achar essa imagem, que você aproximasse. A imagem original, vou mostrar aqui, é essa foto aqui, que eu tô mostrando, essa maior aqui, não? Daqui. Essa que É o está com um detalhe. fuzil aqui na mão. Essa foi você que localizou essa foto? Isso, no celular dele. Ele mora em Guarulhos, né? Ele mora em Guarulhos, ainda em Guarulhos. Ele é suspeito de ser membro de um grupo, né, que é a Frente Al-Nusra, que é um grupo considerado terrorista, né? Ele é egípcio. E ele e membros do grupo dele estavam planejando fazer atentados contra o governo do Egito, né, do Fattah al-Sisi. Eles são ligados ali à Irmandade Muçulmana, ao Mohamed Mursi, e ele tinha uma empresa de turismo na Turquia, e ele levava combatentes ali na fronteira da Turquia com a Síria para campos de treinamento, né? Inclusive essa foto. Eu sei. Perfeito. Isso, para localizar essa foto, você recebeu quanto? Você lembra, não? É $20 mil. $20 mil pagos em dinheiro para você? Então, tá, olha só que importante, olha, vendo interessante dos trabalhos que o Patrick já fez, e nós vamos chegar agora na ABIN. Tem mais detalhes que podemos falar. Aqui, olha, eu estou vendo agora, começa aqui, Marcelo Furtado, coordenador-geral da ABIN, Igor Calvé, que é a BDI, você sabe o que é, se puder falar, e aqui tem o Rômulo, que é o secretário adjunto, deve ser Secretaria de Segurança Pública de Roraima, pelo jeito, pelo que eu estou vendo, o RR. Mas, enfim, o importante é o Marcelo Furtado aqui. Qual a relação? Isso. Essa foto eu peguei de fonte aberta, né? Porque é a única foto que eu achei dele em fonte aberta. Como que eu tive esse contato com a BIM? Em 2020, eu hackei o Bolsonaro, já tinha hackeado ele e o Luciano Bivar, que era o presidente do partido, que ele concorreu à presidência em 2018. Em 2020 eu hackei novamente. Eu estava em Florianópolis, nessa época, eu sou de São Paulo, e eu hackei também um coronel da FAB, que é o Bacelar, que é o Eduardo Bacelar, que tem uma ligação com Araçatuba, né? Ele é de Clementina, mas a mãe dele é de Araçatuba. E, inclusive parente de uma pessoa que a Polícia Civil de São Paulo prendeu a meu mando, né? Que é uma tia minha. Eles são parentes. E o Bacelar é o da foto do lado, se quiser mostrar também. O Bacelar está aqui? Vamos ver. Esse aqui. E esse é o que ele era coronel. Hoje ele é brigadeiro. Você conhecia o Bacelar de onde? Eu conheci o Bacelar pessoalmente quando eu era criança, porque ele é parente de uma tia minha. Depois ele estudou na AFA, em Pirassununga, né, Academia da Força Aérea. Depois ele virou comandante da Base Aérea de Brasília. E depois ele virou piloto do Bolsonaro, chefe de cerimonial do Planalto. Tem umas fotos aqui que eu vou mostrar e eu já falo qual é a relação com a BIM. Esse aqui é ele com o Bolsonaro no avião. Aqui é a mãe dele. Essa foto você hackeou essa foto. Isso, da galeria. Aqui é a mãe dele, a esposa, estão lá em Brasília. Aqui é a mãe dele é de Araçatuba. Aqui é a mãe dele com o então ministro da Economia, Paulo Guedes. E eles aqui visitando o Bolsonaro. A esposa dele é médica veterinária, mora em Brasília. Na época ela tinha um cargo no Ministério da Agricultura. Agora, qual que é a importância do Bacelar? Para ver como é que você começou a prestar serviço para a BIM. Isso é interessante. Tá, então eu hackei o Bolsonaro e eu hackei o Bacelar. Primeira coisa, por que você hackeou o Bolsonaro e quando foi isso? Tá, teve um mandante, mas eu não posso falar. Foi em 2018 e depois em 2020, para descobrir se tinha algum podre dele. Aí na época, em 2018, acabei hackeando acidentalmente o Luciano Carlos Bivar, que era o presidente do partido dele, e até se ele ver esse vídeo ele vai lembrar,
que até quem cuidava do Wi-Fi dele era um assessor do Eduardo Bolsonaro, que eu vou me lembrar o nome aqui, que a mulher dele, inclusive, é professora em Ceilândia, vê alguns números de telefone interessantes, né, como de um coronel do exército que ele conhece, que é o Jodel Monks, e eu até tomei controle na época daqueles sites, o bolsonaro.com.br, o carlosbolsonaro.com.br, quem cuidava era o Carlos Luiz Sarmento, que era um funcionário deles ali que mexe com esse negócio de internet. Porque se ele ver esse vídeo, ele vai saber que eu estou falando a verdade. E aí depois em 2020. Em 2020, eu até divulgo, 2020 já era presidente, eu até divulgo o telefone dele. Ele até muda de telefone na época. E aí, né, eu hackei o Bacelar, eu começo a infernizar a vida dele, e ele sabia quem eu era. No caso do grau de parentesco aí com essa parente dele. E ele manda a Polícia Federal apurar. A Polícia Federal vai em Araçatuba, atrás da minha mãe, sem mandado, sem nada. Né? 2 policiais federais, 2 homens. Né? Depois, um me liga, depois eu vou confirmar mesmo que ele era da Polícia Federal, que ele conhecia um policial lá de Araçatuba, né? Eu falo, cara, eu não tô em Araçatuba, eu moro em Florianópolis. Aí, eles mandam 2 em Florianópolis um mês depois, em julho de 2020, que eles chamam Wagner e Soraya. E aí eu mantenho contato com o Wagner, e aí ele me coloca em contato com o Marcelo Furtado da BIM. Eles não fazem nada, assim, eles vão sem mandado, a gente se encontra no restaurante lá em Florianópolis, ali em Canasvieiras, onde eu morava. Eles se interessam. O Bacelar, a polícia, você chegou no Bacelar, você foi contratado para hackear o Bolsonaro, você aí foi contatado, a Polícia Federal foi atrás de você, e depois como é que investigar? E como é que o Marcelo Furtado, que é o coordenador-geral da ABIN, como é que ele entra nessa história? O Bacelar, quando ele manda apurar, ele procurou o Marcelo Furtado para tomar providência, entendeu? Só que aí eles passam a se interessar por aquilo que eu fazia. Eles falam para eu não fazer mais, né? E aí eu passo a manter esse contato, né? Tanto com o Marcelo Furtado, eu tenho até e-mails com ele, pelo e-mail dele da BIM, que é marcelo.furtado@bim.gov.br, né? Porque você falar que é mentira. Inclusive, esses e-mails estão no inquérito, lá em Araçatuba. Eles estão no inquérito. E porque tinha um jornalista, né? Porque eu passei isso. O jornalista depois. Ele chama Fabiano Gol. E depois com esse Wagner da Polícia Federal. Isso em 2020. Julho de 2020. E aí veio um pedido para eu hackear um Mourão em dezembro de 2020. Aí eu saio de Floripa. Tem um comentário aqui, olha. Você vai falar que é Devair Gomes. Devair Games. Falou, Patrick também hackeou meu dispositivo a mando de pessoas aqui de Araçatuba. Patrick agora quer colaborar. Apoio. Patrick quer fazer delação. Estou dizendo isso. Ele já falou que na última entrevista ele falou, eu faço delação. Você conhece o Devair Games? O Devair é um detetive em Araçatuba e ele era perseguido pelo delegado lá em Araçatuba e uma pessoa contratou, que é parente desse Bacelar, que é a Cristina, que eu hackei, inclusive, a advogada dela, ela contratou o Devair para me investigar. E aí, quando ele entra em contato comigo, eu já sabia que ela tinha contratado, porque eu estava hackeando ela. Aí eu faço a vida dele um inferno. Aí ele desconfia, porque o fato lá daquele meu contato com a Polícia Civil, ele já tinha acontecido. O Devair, ele desconfia que eu trabalhava para a polícia, porque ele conhecia, né, quem que era o Kotite. Aí ele até me oferece dinheiro na época para falar, que delegado é esse que você está trabalhando? E eu conto pro Kotite. O que o Kotite faz? Faz busca na casa dele, prende todos os equipamentos dele de trabalho, prende a arma dele, mas ele tinha registro para ter arma. Ele passa a ser alvo de um inquérito de extorsão, não tinha extorsão nenhuma, entendeu? E tanto é que ele foi inocentado, né? E aí depois, quando meus problemas com a polícia eles começam, o Devair é uma das pessoas que eu procuro para me ajudar, porque eu sabia que o Kotite tinha prejudicado ele e tal, que ele não iria me prejudicar, que era do interesse dele. Hoje ele responde inquérito comigo por causa disso aí. Mas houve essa questão, sim. Inclusive, eu respondi por ter hackeado ele, só que foi arquivado. Né? Mas... Entendi. Então, olha, chegamos no ponto, o Marcelo Furtado chega, a Polícia Federal vai atrás dele, não abre inquérito, mas daí ele é procurado para passar a colaborar com a ABIN no governo Bolsonaro, é isso? Isso, detalhe. Na época, quando a Polícia Federal foi atrás de mim, em julho de 2020, eu fiquei com medo, porque eu não sabia, né? Eles foram atrás da minha mãe, eles não se identificaram, né? Como é que eu ia saber
se era policial federal, se era militar, se era alguém mandado. Até o advogado falou, Patrick, polícia que é polícia, intima, né? Não chama pra bater papo em boteco. Não vai. Eu falei, mas eu vou. Aí, na época, eu consigo o celular do Sérgio Moro, que estava na agenda do Bolsonaro. Inclusive, a foto do WhatsApp dele era um jacaré. Eu entro em contato com ele já tinha saído do Ministério da Justiça nessa época. Eu entro em contato com ele, só que ele não... Jacaré, era o foto do WhatsApp dele, é isso? É um celular dele Moro, lá de Sérgio Brasília. Moro, é isso, do Sérgio Moro. É um celular do Sérgio Moro de Brasília, porque ele deve ter mais de um, era um jacaré. Se ele falar que é mentira, e quem conhece ele vai confirmar que a foto do zap dele era um jacaré. E aí, só que assim, ele é muito formal, muito formal, ele não quis contato comigo, aí ele passa o telefone de um advogado dele, que é o Rodrigo Sanches Rios, lá de Curitiba. Aí eu entro em contato com o Rodrigo, ele fala, eu vou verificar e tal o que está acontecendo, mas ele não consegue confirmar a informação, porque não tinha inquérito, né? Beleza. Mas por que você queria falar com o Moro? O que era na ocasião que ele passa para o advogado dele? Porque o Moro, ele já tinha tido problema lá com o Bolsonaro, ele já tinha saído do Ministério da Justiça, lembra que ele sai brigado com o Bolsonaro? Isso. E aí eu falei, ele vai me ajudar, porque eu fiquei com medo, entendeu? Vai que é uma armação, alguém vai sumir comigo, eu não sabia. Mas você queria ajuda naquela ocasião porque você estava sendo perseguido pela polícia, é isso? Estava fora do Brasil. Não é bem perseguido, assim, eu não me senti perseguido. Eles queriam falar comigo sobre o que estava acontecendo. Só que eu não sabia se eles eram policiais mesmo. Eu não tinha visto identificação, eles não tinham se identificado. Eles apareceram na minha casa do nada. Eles foram na casa dos meus tios, lá em Araçatuba. Os policiais federais que você está falando, antes do Marcelo Furtado, é isso? Os policiais federais. A Soraya, quem é o outro mesmo? Você falou Soraya Wagner. E foram atrás de você em Florianópolis, é isso, né? Que você estava morando lá na ocasião. Isso. A gente combinou, aí a gente foi no restaurante, e a gente ficou reunido umas 2 horas lá. Aí eles abriram, assim, a blusa, né? Tinha identificação da Polícia Federal, assim. A gente conversou e tal. E aí eu peguei o zap, que eu tenho até hoje, do Wagner, e a gente manteve contato, né? E aí vem a proposta para hackear o Mourão. Só que aí eu tava... Agora, para hackear o Bombão, perdão, para hackear o Mourão, foi o Marcelo Furtado que entrou em contato com você, é isso? Foi ele que falou. A proposta foi dele. Então, depois da Polícia Federal que entrou o Marcelo, ele ligou para você, ele foi atrás de você, é isso? Isso. Tá. E aí veio essa proposta, eu vou para Brasília em novembro, né, tem até uma data específica, se eu não me engano, acho que era 18 de novembro, 20 de novembro, alguma coisa assim. Eu vou para final de 2020, novembro, isso 2020, é isso? Em 2020, eu vou para Brasília. Era pandemia, né? Na época era pandemia. Mas era pandemia. E, detalhe, por que essa data especial? O Mourão pegou Covid. O Mourão estava internado em dezembro ali. Novembro, dezembro. Ele estava internado. Até se for atrás, você vai ver. E aí ele... Tô lendo aqui a mensagem dele. E aí ele pegou Covid. Eu vou para Brasília. Fico hospedado ali no setor hoteleiro norte, né? Ali onde tem o Bitar, onde tem o Metropolitan, fico hospedado ali 1 mês. Eles que pagam tudo. Inclusive, até naquela época, eu gastamos R$8.000 de hotel. E aí eu vou hackear o Mourão. Inclusive, eu aproveitei a oportunidade, que eu estava em Brasília. Só para lembrar uma coisa, naquela ocasião, o Bolsonaro se vazou. Estava desconfiado que o Mourão participava de um movimento pelo impeachment dele, porque era por causa da Covid, por causa de todos nós sabemos a falta de ação do Bolsonaro. Naquela ocasião já estava tentando discutir o impeachment dele. E aí chegou a vazar, inclusive, que um assessor do Mourão chegou a comentar isso, que o Mourão estava preparado, algo assim, para assumir a presidência caso precisasse. Mas, enfim, o Bolsonaro então estava preocupado, pelo que eu entendo, isso fez uma ação ilegal de monitoramento, olha só. Marcelo Furtado foi tudo a proposta do próprio vice-presidente dele, mas pode continuar, estou achando interessante. E aí, então, eu vou para Brasília, aí eu aproveito que eu estava em Brasília e eu renovo o meu passaporte. Inclusive, esse passaporte que está apreendido, se você ver, ele foi renovado lá em Riacho Fundo, onde tem um posto de emissão de passaporte da Polícia Federal. Porque eu falei, se der merda, eu vazo.
Porque nessas coisas, você sabe, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? E aí eu hackei o Mourão, hackei um e-mail dele, pessoal. Eu tomo um Facebook dele, que é um Facebook de uso pessoal, que só amigos tinham. E o iCloud dele, eu invado o iPhone dele, né? Beleza. Aqui é o Mourão, né? Fiquei em Brasília um tempo ainda. E aí algumas coisas interessantes, né? Aí eu vou analisar os arquivos, né? Por exemplo, eu achei um e-mail, mas era rascunho, ele não chega a mandar esse e-mail. O Mourão, quando ele era presidente do clube militar, né? Ali estava como um dos pré-candidatos a ser vice do Bolsonaro, um jornalista entra em contato com ele e pede para ele conceder uma entrevista contra o Bolsonaro. E ele nega. Mas eu não sei se ele mandou, porque estava nos rascunhos. Ele falou, eu não posso agir com deslealdade com o Bolsonaro. Então esse é um e-mail bem interessante. Tinha alguns e-mails assim... Isso é anterior, 2018, quando ele era presidente do clube militar, tá. Isso. Porque eu vi todos os e-mails dele, né? Eu vi, por exemplo, que ele tinha um cartão do Itaú com limite de 50 mil reais. Eu peguei, por exemplo, conta da Light, da operadora Light, de luz, ali no Rio de Janeiro, um apartamento que ele tem no Rio de Janeiro, conta de apartamento que ele tem, de imóvel que ele tem ali em Porto Alegre, né? O Morro Gaúcho, para lembrar. E aí, outras coisas interessantes, né? No Facebook dele, eu entrei em contato, eu passei a conversar com as pessoas no chat, como se eu fosse o Mourão, né? Então eu me lembro, eu não vou lembrar os nomes agora, mas eu me lembro que tinha um filho do Heleno, do general Heleno, tinha a mulher do general Heleno nesse Facebook, e tinha um cara que ele trabalhava no escritório do Brasil lá nas Nações Unidas, né? Ele cuidava dessas partes, assim, negócio de preservação da Amazônia, alguma coisa assim. E ele era um coronel da reserva, né? Que o Mourão conhecia. E aí eu vi que tinha umas conversas pretéritas, né? Eu até tomo um pouco de cuidado, porque o Mourão ele tem um certo jeito de falar, né? E a gente começou a conversar no chat. E o cara começou a meter o pau no Bolsonaro, né? Ele falou de uma conversa que o Santos Cruz teve com ele quando foi para Nova York. O cara mora em Nova York, trabalha no escritório das Nações Unidas lá. Ele fala de conversas que teve com o general Santos Cruz, quando ele já tinha saído do governo Bolsonaro. E o cara começa. Ele fala todas as coisas que o Santos Cruz falou mal do Bolsonaro, né? E eu só escutando. Só que aí, eu passo a conversar com outras pessoas, e inclusive policiais federais, e algumas pessoas passam a desconfiar que não era o Mourão, né? Chega um momento, aí detalhes, só antes de eu ir para essa parte, eu não achei nada assim de relevante, de alguma trama golpista do Mourão, nada. O que eu achei muito engraçado, por exemplo, tinha muito e-mail daquele general Etigoni, né, que foi ministro do Michel Temer. Até na nossa entrevista passada eu mostrei até a agenda do Mourão, está no inquérito. Detalhe, isso está no inquérito, o Mourão sabe que ele foi hackeado. Inclusive, ele até falou que não sabia, mas é mentira, ele sabia. Eles fizeram busca contra uma pessoa, quando eu estava em custódia aqui de extradição, por causa desse fato. Uma busca que foi feita lá na Bahia, uma pessoa que ativava chip para mim lá, que inclusive é gaúcha, que eu não vou dar o nome aqui. Então ele sabe. Aí eu não achei nada, mas uma coisa assim muito interessante que eu achei, tinha muitos e-mails de fake news, né? Por exemplo, vários generais, todos aposentados, e os e-mails eram assim: a China vai tomar conta do Brasil, porque o comunismo vai voltar, porque é o China Virus e não sei o quê, umas coisas assim, era muito interessante. Tinha alguns e-mails com alguns arquivos sobre a Amazônia, que eu me lembro que o Mourão cuidava dessa parte da preservação da Amazônia, então tinha alguns e-mails nesse sentido. E e-mails assim, por exemplo, o militar ia ser promovido, né? E ele pedia uma espécie, eu não sei como chama isso no jargão militar, mas o militar pedia, por exemplo, uma espécie de carta de recomendação. Aí o Mourão falava, servir com ele em tal lugar, ou servir com o pai dele, que também foi militar. Então, coisas assim. Não achei nada ilegal, né? Aí, beleza. Passei a usar esse Facebook dele, que eu salvei, né, que eu tenho que salvar. E aí desconfiaram. Um belo de um dia, um capitão, isso eu já estava na CERN, um capitão da segurança dele, eu sei porque ele entra em contato comigo pelo Facebook do Mourão, ele no Facebook dele e eu no Facebook do Mourão, a gente conversa no chat. Aí esse capitão, né, faz parte da segurança da vice-presidência, ele fala pra mim assim, eu sei o que você fez, tá? Aí, cara, termina a base. Eu falei assim, você sabe quem eu sou? Falou, isso aí não é comigo.
né, eu sei que você fez. Aí ele me falou uma frase que ficou marcada, ele falou, não faça mais, porque ele não é um alvo compensador. E quando ele falou isso aí, Joaquim, o Facebook fechou, a conta foi encerrada. Então eu perdi acesso. Fiz uma cópia antes, mas eu perdi acesso. Mas isso foi muito interessante. E aí depois, esse meu contato aí com o Marcelo Furtado, com o Wagner, ele cessa, né? Por quê? Eu de Brasília, né? Eu volto para São Paulo, eu hackeio o prefeito de Araçatuba. Eu estava com medo de sobrar para mim, né? Porque você viu, por exemplo, o caso aí do Walter Delgatti Neto, né? Ele tá preso e a Carla Zambelli tá solta. Eu falei, vai sobrar para mim. E quem vai ser preso? Eu vou ser preso. Então eu vou fugir. E só que nesse meio tempo, eu falei, eu preciso levantar uma grana, né? Eu hackei o prefeito, né? Mas não pagou, mas enfim. E aí eu salvo de mandado de busca da Polícia Civil de São Paulo, né? Quando eles vêm, isso é uma história muito pitoresca, quando eles vêm, isso é 22 de janeiro de 2021, já é o mês seguinte, né? Um dos policiais, que é o Pimenta, ele fala assim pra mim, você sabe por que a gente tá aqui? Cara, aí eu começo a olhar os uniformes, né? Eu falei, se for a Polícia Civil, é o Delator, que é o prefeito de Araçatuba. Se for a Polícia Federal, é o Mourão. Eu falei pra ele, cara, eu não sei. Ele, Joaquim, ficou bravo comigo. Ele falou assim, você é cínico, óbvio que você sabe por que a gente tá aqui. Eu falei, cara, Joaquim, então tá, gente, você acha que eu sei por que você tá aqui? Aí, depois eu vi que era a Polícia Civil, aí eu falei, ah, tá, por causa do Delator. Só que aí eu me lembrei, Joaquim, o e-mail do Mourão estava conectado no meu celular, o que foi apreendido. E aí eles queriam a senha desse celular. Eu falei, eu não vou dar a senha desse celular. Eu pensei comigo, porque se eu der a senha, eu tô fudido, né? Vou ver que eu hackeei o Mourão. Mas assim, minha avó começou a chorar, a passar mal. Aí eu falei, ó, quer saber, eu vou dar essa senha, eles vão embora, né? Porque eu falei, se eu tava preso, ele falou, não, você não tá preso, só mandado de busca. Aí eu dei a senha. Aí ele falou, não, você vai com a gente na delegacia. Eu falei, ah, meu Deus do céu. Ainda fui. Não fui algemado, mas fui no guarda-preso, né? Vi escrito assim, a casa caiu. Aí chegou lá na delegacia, veio já as conversas, né? Ou é verdade que você trabalhou para a Polícia Federal? É verdade que você trabalhou para a Embaixada dos Estados Unidos? Inclusive tem uma policial que quando ela depois na Polícia Federal, lá em São Paulo, ela falou que o interesse da polícia veio em mim porque eu já tinha trabalhado para a Embaixada. Eles acham aquele cartão na minha casa. E aí um desses contatos meus que eu tinha com a Polícia Federal, quando eles vêm atrás de mim, um policial lá de Araçatuba, que é um perito, que é o Erickson, ele tira uma foto da minha tela de celular e ele manda com o contato dele em Brasília. E o cara falou, não, ele realmente é do nosso time. Como que você conhece ele? Ele não explica. Aí, beleza. Aí o policial lá, esse Pimenta, ele abre meu celular, aí ele vem pra mim lá na delegacia. Você hackeou o Mourão? Aí eu fiquei preocupado, né? Eu falei assim, como você sabe? Falou, tá no seu celular. Aí ele falou, não, fica tranquilo, a gente não vai fazer nada, né? Os policiais civis de São Paulo, eles sabiam que eu tinha hackeado o Mourão, né? Inclusive, eles não querem dar de jeito nenhum a extração do meu celular. Tem um promotor agora que está respondendo por isso no CNMP, ele falou que eu só teria acesso às provas do trânsito em julgado. O juiz lá, ele não quer dar, né? Toda uma sabotagem, mas já, quando eu informar o Alexandre de Moraes, que tá lá e que o juiz não quer dar, ele manda fazer busca lá no fórum em Araçatuba, né? Aí vai juiz e promotor junto. Mas assim, né, porque eles estão escondendo. E aí, quando eu deponho para a Polícia Civil de São Paulo, eu falo, ó, eu vou para fora do país, né? Eu vou pegar esse dinheiro, vou pegar os passaportes, eu vou. Tá lá no meu depoimento. O que eles fazem? No dia seguinte, foi sexta-feira, na terça-feira seguinte, eles devolvem para mim minhas coisas, porque eu faço aquele acordo, né? E eu saio do Brasil, venho para a Sérvia, e depois, quando começam os problemas, que eu conto no dossiê, eu coloco essa questão do Mourão, do Bolsonaro, eu coloco a agenda do Mourão, né? Teve uma pessoa que depois, né, que é o Fabiano Gogo, que é um jornalista que eu conhecia lá de Porto Alegre, ele depois, lá na Polícia de Araçatuba, ele falou, ó, o Patrick, ele hackeou o Mourão, o Bolsonaro, hackeou outras pessoas também na época, em 2018. Michel Temer, a filha dele, Maristela, Gilmar Mendes, Aécio Neves, a irmã dele, Andréa Neves, né, Carlos Flávio Eduardo Bolsonaro, tudo inquérito lá. E a Polícia Civil de São Paulo não tomou nenhuma providência. O Bacelar, ele fala do Bacelar, e aí depois do delegado, depois de 2 anos, ele pede para remeter, um advogado lá pediu para remeter à Polícia Federal, eles não quiseram, depois o delegado pede, né, o promotor é contra, falou, ó, o Mourão,
e o Bacelar, eles são grandinhos, né? Se eles quiserem, eles que representem, porque crime de violação do dispositivo informático, ele depende de representação da vítima, né? Então eles não mandam. Mas como é que a pessoa vai saber se o inquérito está em sigilo, né? Um fato grave. Então, Joaquim, foi assim que você começou a ser colaborador da Polícia Civil de Araçatuba? Foi assim que começou, né? Isso, mas você já tinha prestado serviço antes. O que eu acho da ABIN que está falando? Que agora nós estamos falando que está tendo um inquérito falando das ações ilegais da ABIN. Agora, a contratação de um hacker, Marcelo Furtado, contratação de um hacker para fazer serviço para a ABIN, para fiscalizar um aliado do Bolsonaro, era o vice-presidente, monitorar ilegalmente. É isso que nós estamos vendo agora, por isso é uma novidade. Para quem está investigando, atenção aí, Polícia Federal, vocês que estão investigando a tal ABIN paralela, tem o First Mile, que é aquele programa localizando pessoas, a ABIN contratou o Patrick para, através do Marcelo Furtado, pagou hotel para ele, inclusive, aqui em Brasília, é isso? Não? Você teve? R$8 mil. Então, R$8 mil aqui em Brasília, e o trabalho dele era monitorar o Mourão. Olha, isso é grave, isso é importante para saber justamente que a ABIN ela fazia ações ilegais naquela ocasião. Por isso é que hoje eu falei para o Patrick, Patrick, você é corajoso, você fez esse serviço, você prestou esse serviço, você já tinha falado para a gente naquela outra entrevista, só que eu não aprofundei. Falei, vamos aprofundar, eu vou fazer a pergunta para você como jornalista, e aí o que ele está revelando? Que, de fato, ele fez um trabalho que era um trabalho que a ABIN não pode fazer. O Patrick quer, inclusive, fazer delação. Ele quer entregar tudo, só que ele não volta para o Brasil se não tiver todas as garantias e se não tiver um acordo de delação, senão ele pode ser morto. E olha, daquela entrevista que nós fizemos, ninguém desmentiu, viu? Citou várias pessoas, ninguém desmentiu. Mas pode continuar. Tem alguns fatos interessantes. O Marcelo Furtado, ele está afastado pelo Alexandre de Moraes, por causa dessa investigação do First Mile. Você entendeu? Olha, isso é muito interessante. Se você pesquisar o nome dele, Marcelo Furtado ABIN, é um cara muito conhecido, mas vem em notícia, ele foi afastado. Isso eu soube depois. Acho que eu estava preso, inclusive, quando houve essa questão. E a Polícia Federal, não só a Polícia Civil sabe desse fato, que está no inquérito, mas a Polícia Federal sabe também. Em 2022, quando os problemas com a polícia começaram, que eu fiz aquele dossiê contra a polícia, eu fiz 2 petições de delação premiada lá na Polícia Federal em São Paulo, lá na Superintendência da PF na Lapa, que é a Delefaz, Delegacia Especial de Crimes Fazendários. A delegada é a Andréa Alves Martins. E eles nunca me ouviram, inclusive o Bolsonaro era o presidente na época, eles nunca me ouviram, Joaquim. Eu mandei e-mail para essa mulher várias vezes para depor. Eu sei que ela viu os meus e-mails, porque teve peça que eu mandei para ela, que ela colocou nos autos, né? Nesse relatório, eu coloco a agenda do Mourão, eu coloco arquivos do Luciano Bivar. Eu cito fatos muito específicos da vida do Bolsonaro, né? Quando eu tinha hackeado ele, que houve essa investigação anterior aí da PF da BIM, e depois veio o interesse. E nada, não fui ouvido. Depois da nossa entrevista, de outras entrevistas que eu dei, nenhum tipo de contato, nada, não fizeram nenhum tipo de contato, o que me causa muita estranheza. O que está repercutindo é lá na Sérvia, porque, como ele disse, tudo está se encaminhando para ele ter asilo, ele ser exilado político na Sérvia. Sim, aqui inclusive na minha petição de asilo, esses trabalhos com a embaixada e com a BIM paralela e com a Polícia Civil, eu cito, né, como o caso da embaixada e da BIM paralela, a gente cita como casos anteriores, né, da Polícia Civil, né, Patrick, os advogados colocam, né, Patrick sempre prestou esses serviços de espionagem para altas autoridades da República, né, e aí depois há essa cooptação pela Polícia Civil. Então nós citamos isso. Eu fui depois aqui no Ministério Público, aqui na Sérvia. Agora, me causa estranheza que no Brasil não há interesse das autoridades em me ouvir. Pois é, porque você está no coração, eu acho, do sistema aí, viu? Tem uma coisa que todos estão em silêncio, entendeu? Todos estão em silêncio. Sim. Exato. No coração. E os que se manifestam é para confirmar.
Entendeu? O próprio Márcio França, ele confirmou, ele mandou uma nota para nós depois, confirmando, inclusive querendo que faça justiça naquela ocasião, por conta do que ocorreu, que era uma investigação que era de interesse, a Polícia Civil fazendo uma investigação que era de interesse político do João Dória. Sim, essa questão, na verdade, ela começa ali desde 2021. Essas investigações sobre essa suspeita da ligação da Polícia Civil de São Paulo e do delegado Cotait com hacker ou com hackers, né, ela começa ali na Delegacia de Crimes Cibernéticos da capital paulista, que é a DCCI-BR, e aí eles mandam isso para a corregedoria, né, por haver elementos de participação de policiais civis, e quem faz a denúncia inicial é um médico que é da família que é amigo da família do Márcio França, né, que é o Campo Sul. Então, obviamente, que ele sabia, ele teve acesso ao dossiê, porque, né, procurou o advogado dele, o Anderson Pomini, né, que é, inclusive, a pessoa que leva isso para a Polícia Federal, né, ele ficou sabendo dessas questões, já vem paralela, de embaixada, ele leu o meu dossiê, né, antes. E, então, são coisas que são de conhecimento das autoridades, né, de forma mais ou menos superficial ali, onde começam as suspeitas, em 2021, e mais precisamente em 2022. E não há interesse, né? Recentemente eu soube que um policial civil lá de Araçatuba, ele entrou em contato, eu soube informalmente disso através do advogado dele, ele entrou em contato com a Delegacia de Crimes Funcionais, lá da capital, né, que investiga outros crimes ali desse delegado Cotait, né, crimes de homicídio, de tráfico de drogas, de lavagem de dinheiro, de grampo ilegal, e a delegada lá, que é a Luciana Borges de Avó, né, ele entrou em contato por telefone, ele mandou e-mail também, ele mandou até uma declaração, né, com firma reconhecida. A delegada que cuida do caso falou, olha, eu vou ver a conveniência de te ouvir. Isso aí faz 4, 5 meses, né? Não sei nada da questão das joias. Você não achou nada? Tem algo das viagens do Bolsonaro para a Arábia ou joias? Do Bolsonaro, quando eu hackeei ele, primeiro em 2018, né? Inclusive eu peguei até um hotmail dele, que ele usava para aquelas lives que ele fazia, né? Tinha tipo assim, conteúdo das lives, né? Não tinha nada de muito interessante. E aí hackeei o Wi-Fi de uma casa que ele tem ali em Bento Ribeiro, que eu acho que depois, inclusive, é aquele endereço que ficou conhecido como aquela questão da Val do Açaí, né, se eu não me engano, que é uma casa ali que ele usa para tipo, receber pessoas ali da base política dele, mas nada assim relevante. Em 2020 também, inclusive a foto do zap dele em 2020 era o brasão da República, né, o verde no fundo, o brasão da República, mas nada de relevante, assim, que eu acho. Só para fazer um parênteses, segundo o Delgatti, quando ele conversa com o Bolsonaro para discutir a questão de acesso lá ao TSE, tentar fazer alguma ação para comprovar que a urna não era segura, o Delgatti não consegue fazer isso. Tenta, mas não consegue. Diz que não teve violado, não teve jeito nenhum. Mas naquela ocasião, o Bolsonaro faz um pedido a ele. E esse pedido, quando ele vai contar, que ele conta, a Carla Zambelli foi com um celular novo, tirou da caixa para que ele se falasse por telefone. Era um celular novo, não sabe o nome de quem era, mas ela dizia, ele disse isso para mim, então, olha, o celular era novo, então eu tenho a impressão de que ela usou esse celular, depois destruiu esse celular. E eu não sei de que celular ele estava falando do lado de lá, mas ela só me colocou em contato porque era para ter certeza de que era o Bolsonaro. O que eu quero dizer é que, de fato, ele não usaria um WhatsApp para nenhuma conversa que não fosse republicana. Porque é isso que ela está dizendo. E é muito interessante agora, que até vai ter mais outra novidadezinha aqui. Eu sei que o Patrick já falou isso, eu não sei, que ele também teve o contato da Carla Zambelli. Então, ele acabou de dizer, olha, o que está acontecendo, a hacker, nós somos um instrumento, nós somos um agente. Quem comete crime é quem manda a gente fazer, está lá por trás. Agora, hoje, o Delgatti está preso, lá em Araçatuba, no presídio de Araçatuba, e a Carla Zambelli está solta. E os dois fizeram a mesma coisa. E a Carla Zambelli é mandante.
Aham. Araraquara. Está preso em Araraquara. Araraquara, isso, Araçatuba não, É Araraquara, tem próximo. razão, Araraquara, ali é Próximo. Araraquara, exato. Eu Então, o acho que que eu é o mesmo pergunto para DDT, inclusive. então, a Zambelli entrar em contato com você, ela própria, alguém ligado a ela, e é só importante, tudo que o Patrick está falando mostra, só o que ele está falando, já mostra a necessidade de avançar nessa investigação da ABIN, dessa chamada ABIN paralela. Porque Então, como que a ABIN se transformou nisso? Vamos lá. eu tive um contato com a Zambelli, até eu te mandei o zap dela, o pessoal dela, você viu, mas ela me fez pedidos indecentes, entendeu? E aí eu não aceitei. O que ela falou? Ela própria ou alguém em nome dela? Não, é o WhatsApp dela, o WhatsApp pessoal dela. E ela falava por quê? Para você hackear alguém? É isso? Isso antes do Delgatti e depois do Delgatti? O Alexandre de Moraes. Eu não sei, não sei. Eu não acompanho muita coisa relacionada a ele. Eu vi algumas coisas e tal, mas eu, por datas assim, eu não sei. Hackear o Alexandre de Moraes. Óbvio que eu não ia aceitar. Uhum. Interessante, por falar em Alexandre de Moraes, o João Pedro, que é o nosso desenhista, autista, e ele tem amizade virtual com o Alexandre de Moraes, está mandando um abraço para você, dizendo que se por acaso você quiser encaminhar alguma coisa para o Alexandre de Moraes, pode encaminhar através dele, que ele faria chegar ao Alexandre de Moraes. É isso, é que ele acabou de postar aqui, tá bom? Se você quiser, aí você fala comigo, eu posso mediar isso, tá bom? É isso. Beleza. Eu até na época fiz um levantamento sobre o Alexandre de Moraes. Falei com algumas pessoas, por exemplo, não vou citar nomes, tá? Eu falei com um advogado de São Paulo, que o Alexandre de Moraes ele é de São Paulo, né? Ele foi promotor em São Paulo, foi secretário em São Paulo, e ele falou assim, Patrick, no trato pessoal, ele é um puta cara, inteligente, tal, não sei o quê. Aí eu pensei comigo, pô, eu não preciso de mais um problema na minha vida, então eu não aceitei. Mostra, antes, a gente tem quanto tempo, Joaquim? Não, a gente tem mais 2 minutos, mas a gente vai fazer outra entrevista. Aguardem. Tá, Porque o Patrick o Patrick é nitroglicerina pura, tá dizendo. Mas pode falar, vamos aproveitar esses minutinhos aí. Tá, não. Eu deixo o resto, eu queria te mostrar um link, mas a gente vai entrar em outra coisa. Até da BIM paralela também, um outro alvo deles. Áudio de quem que é? Um outro alvo da BIM paralela. Tem um link do G1 aí, cocaína no avião da FAB. O que é? Vamos lá. Você vai me obrigar a entrar no horário do Ricardo Neguton, peço licença para ele um pouquinho, vamos ver aqui. O que tem esse link? Vamos lá, vamos no link. Esse link, ele é de fevereiro de 2021, é uma matéria escrita pela Andréa Sadi e pelo Arthur Guimarães. O Arthur Guimarães era produtor do Fantástico, hoje ele está no Metrópolis. A Andréa Sadi está na Globo News, né? Uhum. Eles falam de bastidores da investigação. E essa matéria, quem passou com a Andréa Sadi e Arthur Guimarães, fui eu. Essa matéria fui eu. Na época que eu trabalhava ali para a BIM, um dos alvos era uma mulher que se chama Valk. Quem que é a Valk? A Valk era a mulher do Manuel, o cara que foi preso lá na Espanha com a cocaína no avião da FAB. E eles tinham preocupação com essa mulher. Por quê? Quando houve este fato, quem que era o comandante da base aérea de Brasília? Eduardo Alexandre Bacelar. Ele tinha muito medo disso. O Bacelar. Eu passo essas informações depois para o André Sadi e Arthur Guimarães, eles publicam no G1. E quando eu passo essas informações... Você passou para quem essa informação? Para o André Sadi e o Arthur Guimarães. Você passou? Eu passei. Ela me conhece. Mas você passou se identificando como hacker? Não? Sim. Tá, isso foi em 2021. Você passou, e ela fez essa matéria com base no seu relato, é isso? Fez a matéria, fala até do Coronel Piovesan aí, e teve uma reportagem no Fantástico, eu não achei, mas de 10 minutos. E detalhe, o Arthur Guimarães, ele entrou em contato com a PF para falar sobre isso, numa quinta-feira ou quarta-feira. Na sexta-feira a PF fez a operação, prendeu a mulher do Manuel, que a Val prendeu ela na sexta-feira. Inclusive, quem dá para o Arthur Guimarães o endereço da Val em Brasília fui eu. Ele até achou que a mulher dele era a Vanessa, né? Ele foi casado com uma mulher chamada Vanessa. Mas não, ele estava casado não, tinha uma relação que não era oficial, né? Com essa Valk, que estava morando lá na casa dele,
né? Hackeio lá a conta dele de telefone. E aí eu passo essa informação para ele. E depois tem uma matéria aí do... E a gente continuou o contato, né? Ele até soube que eu fui alvo de operação da Polícia Civil. Foi na mesma época que eu estava passando essa matéria para ele. Aí eu falei, não vai acontecer nada, eles vão devolver as coisas, eu tô indo embora do Brasil. Porque ele falou, ó, a gente entrou em contato aqui, os caras sabem que é você que passou, né? Porque você conhece os caras. Teve até uma vez que ele falou para mim, Patrick, eu tô aqui no Planalto, sabe quem tá aqui? Eu falei, quem? O Bacelar, né? Porque o Bacelar que controlava quem entrava e quem saía do avião do Bolsonaro. Depois eu tenho uma matéria que eu te mandei, do Metrópolis, de um áudio publicado pelo Bacelar, falando das pessoas que eles tinham que atender para entrar no avião presidencial. Quem publica a matéria no Metrópolis é o Arthur Guimarães, hoje ele tá no Metrópolis, eu nem sabia. O áudio não foi o passeio. Como ele conseguiu, eu não sei, mas não foi o passeio. Mas depois ele ficou acompanhando ali o Bacelar. E o Bacelar já teve inquérito, foi arquivado, eu hackei ele, até tenho, depois eu vou te mandar. Ele morre de medo de mim. Ele excluiu depois o Facebook, ele saiu das redes sociais, até saiu alguma coisa sobre ele na época no blog, aí ele entrou em contato, pediu para tirar, que ele falou que isso prejudica ele, porque ele era coronel da FAB. Daí ele falou, ó, eu quero virar brigadeiro, hoje ele é brigadeiro do ar. Mas isso aí me prejudica. Então ele morre de medo de mim. Ele trocou de telefone por minha causa. Mas eu descobri o número novo dele. Então teve essa preocupação também com relação a esse Manuel aí do avião da cocaína. Entendi. Esse é o Bacelar, que era o piloto, é isso? Esse é o Bacelar, das fotos que eu te mostrei. Hoje ele é brigadeiro. Brigadeiro, ele era o piloto. E você acha que tem ali, o que tem de errado na história da cocaína? Você pegou alguma coisa, não? Não sei. Eu não sei. O que eu tenho é que a BIM queria, estava preocupada com a esposa, é isso? A Val. A Val, é isso. Valk, que é mulher do Manuel. O Manuel que está preso. Foi presa pela Polícia Federal. Exatamente. E já se sabe que a matéria que você fala de 10 minutos é porque descobriram que ele tinha uma relação com um tenente-coronel, Piovesan, algo assim, que era um tenente-coronel. Isso, o Piovesan é citado nessa matéria aí da Andréa Sadi. É citado. Mas você chegou a investigar também o Piovesan, não? Não. Veja bem, eles me pediram alguma coisa relacionada a Valk. Não fui nesse sentido, mas ele é citado na matéria aí, da Andréa Sadi. Entendi. E o Bacelar, no caso, ele apurou que ele falhou, ele deixou, ele não fiscalizou, não... Eu acho... Olha, eu não posso fazer afirmações daquilo que eu não sei. Mas, assim, eu acho que ele estava preocupado com a reputação, com a carreira. Em se alguma coisa ia chegar nele. Mas é aquela frase, né, o Joaquim? Quem não deve, não teme. Né? Se ele tinha tanto medo, né, que medo era esse? Mas houve isso. E esse cara é o cara que decidia quem ia... Tem uma foto aqui dele que eu tenho, vou te mostrar. Ele tá com o Bolsonaro em Israel. Já ó, essa foto aqui, eu vou aproximar aqui. Entendi. Ele era o piloto do avião, né? Isso. Depois ele foi chefe cerimonial do Planalto. Ele tá aqui, Bolsonaro tá descendo aqui, é o avião presidencial. Isso aqui é em Israel. Na verdade, entendi. Ele, na verdade, sendo o piloto do avião, de um avião, aí o avião reserva entrou a cocaína. Então, ele acabou sendo até promovido, é isso? Ele ficou da confiança da família, de alguma maneira, né? A cocaína, pelo que eu li, né, não tive acesso à investigação, falando pra você coisa que eu li, cocaína estava num avião que dava suporte, né? Não estava num avião que o reserva. Exatamente, é o reserva. Mas este avião saiu da base aérea de Brasília e o comandante da base aérea de Brasília na época era o Bacelar. E você sabe que entendi. Então o Bacelar que falhou, que a base aérea falhou, né? Porque não fiscalizou, deixou entrar cocaína. Ele era o comandante, a responsabilidade era dele. Ele era o comandante da base aérea. Claro, e ele foi promovido. Isso é novo para mim também, não sabia disso não. Foi pro cerimonial e hoje é brigadeiro. Brigadeiro do ar. A mãe dele é de Araçatuba. Ela chama Sônia. Entendi. É tiro uma pessoa que a Polícia Civil prendeu por gato de energia. Entendi. Ele foi piloto do avião do Bolsonaro, mas ele era inicialmente comandante da base aérea, é isso? Ele foi comandante da base, porque ele é piloto formado pela AFA, Academia da Força Aérea lá em Pirassununga, né? Sim. Quando eu conheci ele pessoalmente, eu era criança. Uma vez ele foi em Araçatuba, pilotando um caça da Força Aérea. Eu o conheci, ele deu muita confiança, ele é meio metido.
Mas eu conheci pessoalmente quando eu era criança. Olha as coincidências da minha vida. Mas ele foi comandante da base aérea, e depois ele era responsável por determinar quem entrava e quem saía do avião do Bolsonaro. Entendi. Agora, quando ele está na frente do avião ali, Israel, ele está como piloto ali, que ele está na escada e o Bolsonaro atrás? Como piloto. Ele era o comandante da base aérea, mas ele também pilotava o avião presidencial, é isso? Não. Ele era o comandante da base aérea antes. Ah, tá. Aí depois, ele sai desse cargo e ele vai trabalhar diretamente ali com a presidência da República. Entendeu? Entendi. Tinha até um certificado do GSI. Né? Aí ele começa a fazer parte do quadro de pessoal ali do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Entendi. Ele, teoricamente, era o comandante da base aérea que falhou num episódio que comprometeu o Brasil, cocaína, e o cara é promovido. Promovido. Ele é Olha promovido. que coisa estranha, estranhíssima. É algo estranho, mas muito interessante que você está falando. E aí o Patrick está revelando agora que foi essa fonte da matéria da Andréa Sadi. Alguém pediu para você colocar essa matéria? Para você falar com a Andréa ou foi espontâneo teu? Não, porque depois eu percebi que ia sobrar para mim esse negócio do Mourão. Então eu quis mostrar, assim como eu fiz com o Kotite, eu quis mostrar para o Bacelar que eu sabia demais. E que vir para cima de mim com a Polícia Federal era muito perigoso. Que ele deveria tomar muito cuidado com as ações dele. Inclusive, até o Arthur Guimarães falou, a gente vai entrar em contato com ele, ele sabe que é você. Mas eu falei, não, é para ele saber que sou eu. É para ele saber que sou eu. E esse foi um dos motivos que eu precisava sair do Brasil. Porque esse cara vai mandar fazer alguma coisa comigo, vai sumir comigo e tal. Mas ele é muito medroso, né? Inclusive, ele deve estar... Vai tomar Rivotril hoje, se ele ver sua entrevista. Mas ele está promovido, não aconteceu nada. Nada. Nenhuma investigação. Claro, pelo contrário, tá promovido. Ele era coronel, virou brigadeiro, é isso, né? Virou brigadeiro. E você, quando falou com o André Sadi, o que você queria é mostrar que você tinha, inclusive, acesso, poderia detonar todo mundo, acesso à imprensa, é isso. Por isso é que você passou para o André Sadi. Eu me lembro dessa matéria também do Fantástico, de 10 minutos, uma matéria grande. Uhum. É uma matéria, foi a primeira matéria, né? Inclusive não é só o Fantástico, tem matéria no Fantástico, eu também tenho. E foi logo depois desse meu contato com a Civil, né? Até na época, o Arthur Guimarães ficou sabendo que eu fui alvo de mandado de busca. Ele me ligou, quer dizer, eu liguei para ele depois do celular da minha mãe. Ele falou, mas você não estava preso? Eu falei, não, já me liberaram, devolver as coisas e tal. Eu falei, tudo bem. E ele passa a se interessar, porque eles não sabiam desse personagem, Eduardo Bacelar. Eles não sabiam, né? Quem fala desse personagem para eles sou eu. E aí ele passa a se interessar, e tem várias matérias no Metrópolis em que ele fala do Bacelar. Mas quem introduziu ele pro Bacelar fui eu. Tem até um áudio dele, depois você pode mostrar na próxima entrevista, se for acontecer, você pode mostrar um áudio que ele publica aí do Bacelar, não sei quem passou para ele, mas é o Bacelar reclamando, tipo, que a família do Bolsonaro queria colocar papagaio, periquito no avião, um monte de gente e tal, então ele reclama. Ele até cita a questão do Manuel, da Ucrânia, ele fala, depois que aquele merda do Manuel fez isso, né, a gente perdeu o crédito aqui com o Bolsonaro, né, porque foi uma falha da FAB, né, então ele reclama disso no áudio. O Arthur Guimarães publicou, agora ele tá no Metrópolis, ele não tá mais. Olha, tá aqui, olha, esse aqui, ó, farra dos voos do clã Bolsonaro, Metrópolis, em áudio oficial do GSI, cita a ordem para atender pedidos. Esse oficial é o Bacelar, é isso? É o Bacelar. E quem passou esse áudio foi você? Não. Não fui eu, até porque eu tava preso nessa matéria aí. Mas quem escreveu a matéria foi o Arthur Guimarães. Então ele passa, ele tem várias matérias. O Arthur Guimarães, você era a fonte dele, é o mesmo? Ele era no Fantástico, agora ele tá no Metrópolis. E acho que tá no segundo parágrafo, ele cita o nome do Bacelar. Aqui, ó, tá aqui, ó. Quem envia mensagem ao coronel da Aeronáutica Eduardo Alexandre Bacelar, então coordenador-geral do transporte aéreo do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. GSI, ó. Segundo ele, seria uma forma de agradar o então presidente resgatar a confiança dele e do gabinete da FAB, que, diz ele, estava abalada após um sargento ter sido preso na Espanha em 2019 com 39 quilos de cocaína transportado no avião da comitiva presidencial. O áudio foi enviado pelo coronel no primeiro semestre de 2019 para os militares envolvidos diretamente no gerenciamento das aeronaves usadas pela presidência. Na ocasião, Bacelar passava orientações com base em um entendimento vindo de uma conversa com outro integrante do alto escalão da FAB, o brigadeiro Pedro Luiz Farsic. O brigadeiro era chefe de gabinete do então comandante da aeronáutica Antônio Carlos Moretti Bermudes. Então ele coloca aqui, olha,
o chefe de transporte aéreo do GSI fala em tom professoral ao se dirigir aos colegas de menor patente. A mensagem foi entendida, evidentemente, como uma ordem. O Bacelar diz, conversando com o brigadeiro Farsic, eu estou entendendo ali que a política é de total atendimento das solicitações do gabinete do presidente. Ele prossegue, até mesmo, acredito eu, para tentar restabelecer um contato de mais confiança ali e de cooperação com a presidência, que ficou um pouco abalado com esses episódios todos, né? Com certeza, nossa situação, Força Aérea, está um pouco fragilizada, né? Com o gabinete, com o próprio presidente da República, pelas questões que surgiram devido àquela sujeira do Silva Rodrigues, Cavanuel Silva Rodrigues, um sargento preso, e quem deveria conter, está aqui o áudio, ó, tá aqui o áudio, tá, que ele está falando, e então foi você essa pessoa que foi o Bacelar, você foi o primeiro que você investigou a pedido do GSI, é isso mesmo? Não? Você como hacker? Não. Eu passo a ser investigado pela ABIN, pelo GSI, pela Polícia Federal. Isso, agora o Bacelar, exato, agora o Bacelar você não conta quem, você disse que não vai contar quem é que contratou você para monitorar o Bacelar, é isso? Não, eu não vou contar quem pediu por Raquel Bolsonaro, mas o Bacelar foi um motivo pessoal. Tinha um problema com uma pessoa, né, que é prima dele, lá de Araçatuba. É uma coincidência. Nós somos quase parentes. Que ela é minha tia. Entendi. Quase parentes, você resolveu, Raquel, depois do episódio da cocaína, é isso? Foi depois. Foi depois. Mas você estava procurando algum podre nessa linha, é isso? Não, quando eu hackei ele era mais para infernizar ela, entendeu? Essa questão da cocaína, ela veio depois, né? Até porque eu não sabia muita coisa sobre ele, né? Depois que eu vou saber que ele foi comandante da base aérea de Brasília, acessando os arquivos e tal, né? Pega essas fotos pessoais. Aí quando você monitora o Bacelar é que você começa recebe, é procurado pela Polícia Federal, é isso? Porque foi ele que mandou. Ele entra em contato com o Marcelo Furtado e manda a Polícia Federal ir atrás de mim. Exatamente. Aí o Marcelo Furtado, em vez de abrir qualquer inquérito com você, te contrata. Você vai para Brasília, não sabe com que recursos, você fica no hotel aqui pago por eles, recebe dinheiro para eles para hackear o Mourão. É fácil verificar por quê. Uma que eu hackei o Mourão, tá no inquérito. O Mourão sabe, saiu até na Piauí. Eu fui de Floripa para Brasília de avião, então tem voo, só verificar. Eu fiquei em hotel lá, com o meu próprio nome. Tem gasto no cartão de crédito, que era da minha avó, né? Que eles mandam dinheiro dessa conta dela. Inclusive, esses pagamentos são até identificados pela Polícia Civil. Entra uns 17 mil reais na minha conta nessa conta em 2020. Eu renovo meu passaporte em Brasília, né? Então, eu tenho uns e-mails. Eu tenho alguns e-mails com o Marcelo Furtado. Está tudo comprovado. O Patrick quer fazer delação. Eu vou dizer para você, isso que ele está falando tem que estar no inquérito da BIM Paralela. É óbvio. É óbvio, ele hackeou o vice-presidente da República. O Bolsonaro mandava hackear aliados. E também adversários, nós já sabemos disso. Entendeu? Já sabemos disso. Então, agora, é claro que o depoimento dele é fortíssimo. Eu acho que nesse momento a Polícia Federal quer avançar na investigação da BIM Paralela, tem que ouvir o Patrick Brito. E veja que o Patrick Brito, ele também atuou no caso lá de Juiz de Fora, do Adélio, Bispo de Oliveira. E qual foi a missão dele? Era tentar localizar o celular do Gustavo Bebiano. E por quê? Porque o Gustavo Bebiano, numa entrevista que deu ao Roda Viva, ou entrevistas que ele deu, ele contou no Roda Viva como foi que surgiu a BIM Paralela. Depois ele disse que ele tinha provas contra o Bolsonaro que estavam guardadas no celular dele e o celular estaria fora do Brasil. E então, diz o Patrick que foi contatado para fazer, localizar este celular. E ele acaba localizando, segundo ele conta. Então, eu peço que preste atenção neste trecho também da entrevista. Mas, agora que você tocou nisso, eu lembrei de um fato. Sabe o André Marinho, Bourguignon? Sim. Filho do Paulo Marinho. Isso. Primeiro suplente do Flávio Bolsonaro. Conheço ele, posso te mandar o zap dele.
E houve conversa dele comigo, não prosseguiu, mas eu fiz o levantamento. Naquela época eles queriam levantar informação sobre o iPhone daquele cara que foi ministro, o Bebiano. Gustavo Bebiano. Inclusive, eu o André Marinho entrou em contato com você, é isso? O próprio André Marinho, pedindo para você tentar? O que era o trabalho exatamente? E era mando do pai dele. Já havia o conflito ali com o Bolsonaro. Assim, eu fiz o levantamento, nós conversamos por um tempo, mas não prosseguimos. Ele tinha muito medo, inclusive, de falar comigo por WhatsApp. E aí, eles queriam levantar, ver se eu conseguia acessar, o e-mail, o iCloud do Gustavo Bebiano. Já tinha morrido. Gustavo Bebiano já tinha morrido. Eu sei por fonte aberta que eles estavam tendo contato ali com a família do Bebiano para ter acesso a esse celular. Não sei se eles deram. Aí eles me forneceram o telefone, que era do Bebiano na época. Eu consegui levantar, que inclusive tinha até na agenda do Mourão. Eu consegui levantar o iCloud dele, né, que era um Gmail registrado no iCloud. Só que aí tinha um outro telefone, que era quase igual ao do Bebiano. Era a mesma coisa, só o final era diferente, que estava ligado a ele. E eu entrei em contato. Eu falei, eu vou entrar em contato, né? E a gente conversando ali e tal. Cara, eu tava falando com a mulher dele. Entendeu? E aí, ela falou de um jeito comigo, o Joaquim, que eu tive certeza. Ela ia denunciar aquilo ali para a Polícia Federal. Então eu, de modo unilateral, falei pra ela, cara, não dá, né? Porque eu acho que ela percebeu, né? E aí não houve prosseguimento nesse sentido. Mas Entendi. Agora você conversou com o André Marinho, porque o André Marinho tem um evento de Juiz de Fora, nem vou me aprofundar nisso, mas aquele evento lá de Juiz de Fora, decisivo na eleição, eles estavam atrás disso naquela ocasião. O Paulo Marinho e o Paulo Marinho, com certeza, o André Marinho entrou em contato com você para ter acesso ao iCloud, porque fisicamente eles não conseguiam pegar o celular. Inclusive, a gente sabe que o André Janones, deputado, ele blefou, ele conta isso no livro, que na verdade, na véspera do debate do Lula com o Bolsonaro, o Janones conta, nós dissemos que tínhamos o celular, eles queriam, porque sabem que ali tem segredos que destroem o Bolsonaro. Essa é que é a verdade, é isso que eles acham. Então o Janones falou, nós não conseguimos o celular, mas nós blefamos. E aí, para desconcentrar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro ia no debate à noite com o Lula. Para te falar, esse é um assunto que é terrível. Pode falar. Eu vou te falar com quem está o celular. Isso é do Bebiano. Quem está esse celular? O celular dele está no Brasil. Está com a mulher dele. Olha outra informação importante. Como é que você sabe que está com a mulher dele? Deixa eu perguntar. Porque eu conversei com ela. O número. Olha, isso é importante essa revelação do Patrick. Pode falar. Eu vou, se você me chamar numa outra entrevista, eu vou mandar para você. Vou mandar o número do Bebiano na época. E eu vou te mandar o número da mulher dele. E o telefone, e o e-mail que está registrado no iCloud. Quando eles me deram o telefone que era do Bebiano, né, que eles tinham, obviamente. E aí, eu levanto qual é o iCloud, qual é o e-mail, né? Que é o iPhone que ele tinha. E aí eu percebo que está registrado num outro número, que é quase igual, só o final é diferente. E aí eu falei, eu vou entrar em contato com essa pessoa, preciso saber quem que é essa pessoa. Era a mulher dele, era a viúva dele, era a viúva dele. E aí... Você conversou com ela? Teve troca de mensagem? Conversei com ela. E no final, acabei contando pra ela o que era. Falei, estão interessados no celular do seu marido, entendeu? E aí, eu falei assim... Ela falou? Não, ela falou, depois eu vou falar com você. Ela não quis se alugar na conversa, e eu percebi o seguinte, Joaquim. Eu acho que ela ia na Polícia Federal relatar isso aí. Se ela não foi, porque às vezes a gente não fica sabendo, né? Se ela não foi. Aí eu entrei em contato com o André e falei, cara, não dá, porque isso vai dar merda. Isso aí vai dar merda. Até eu tinha lido na época que esse celular talvez estaria com a irmã dele, que estaria nos Estados Unidos, que ela trouxe de volta. O celular estava com a esposa do Bebiano. Sempre esteve com ela. Inclusive, ela fazia uso desse celular. Nossa, nós vamos entrar em detalhes, vamos falar mais sobre isso. Sabe por quê? Porque a Polícia Federal chamou a viúva do Bebiano para prestar depoimento por causa do celular. E ela deu uma declaração lá
que a Polícia Federal considerou que não é convincente. Ela disse, olha, eu peguei o celular de volta e destruí o celular. Mentira! Ela quis dizer o seguinte, exatamente. Pois é, ela falou destruir, porque é o medo de fazer perícia. E ela ficou com medo de ser revelado. Mas olha que revelação importante, o celular existe. Ó, Polícia Federal, vocês querem investigar esse caso agora em paralela? Tem a prova. O Patrick está acabando de dizer, o celular existe, está em poder da viúva Bebiano. Ela deu o depoimento, a Polícia Federal não considerou crível, porque ela disse, não, eu destruí, não dá mais para fazer perícia, não dá para fazer nada. E claro que ninguém acreditou. Por que você vai quebrar um celular? Destruir para quê? Bom, e eu procurei o André Marinho, que é o filho do Paulo Marinho, um comunicador, enfim, ele imita vozes, é uma pessoa bastante talentosa. E ele, então, enviou a seguinte nota aqui para o 247. Ele nega que tenha tido qualquer tipo de contato com o hacker, diz que, pelo contrário, ele teve o celular dele invadido, e ele escreve: boa noite, Joaquim, tudo bem com você? Desconheço qualquer menção ao meu nome realizada por Patrick Brito, jamais mantive qualquer interlocução com esta pessoa. Recentemente soube que esta suposta pessoa, Patrick Brito, ela não é suposta pessoa, ela é uma pessoa mesmo, teria confessado em um canal do YouTube que teria invadido eletronicamente meu celular. Inclusive, em decorrência deste fato, informo que meu advogado já está tomando as devidas medidas judiciais e criminais. Agradeço o contato e continuo à disposição. Abraço, André Marinho. Bom, o André Marinho, portanto, se manifestou negando. O Patrick diz que ele, na verdade, não invadiu o celular do André Marinho. O que ele fez foi, em uma live no interior de São Paulo, numa rádio de grande audiência em São Paulo, que é a Auriverde, ele, então, mostrou o contato do André Marinho, que ele tinha o contato. E o que ele conta é que foi procurado pelo André Marinho para que localizasse esse celular. E quem teria interesse seria o pai dele, que é o Paulo Marinho, que é o primeiro suplente do Flávio Bolsonaro, e é sabido que eles estão rompidos, né? O Flávio e o Paulo Marinho, que atuou muito fortemente na campanha do Jair Bolsonaro em 2018. Outras pessoas que estão mencionadas pelo hacker, né, pelo Patrick Brito, elas têm aqui espaço aberto. Podem todas se manifestar, porque é um direito delas. Agora, o que o Patrick conta, e ele mostra prints de conversas, faz muito sentido. E ele trabalhou para a ABIN Paralela. E aí essa história é bastante interessante. Ele conta como foi que ele foi abordado e depois que hackeou o próprio Bolsonaro e acabou prestando serviços para a ABIN. E olha que ele atuou em casos de repercussão, que monitorou o Mourão, vice-presidente, na época, porque o governo, a ABIN, supostamente o Bolsonaro, né, teria interesse de saber se o Mourão estava envolvido em alguma conspiração para o impeachment, algum movimento para o impeachment do Jair Bolsonaro, que naquela época era cogitado em razão da falta de ação dele durante a pandemia. Essa que é a verdade, e pelo contrário, uma ação que era contrária às políticas de saúde. Então, nós sabemos que muitas pessoas morreram por conta, inclusive, deste estímulo para que houvesse contágio, pessoas não, no sentido de que as pessoas não usassem, ou na medida que as pessoas não usassem máscara, como defendia o presidente na época, e não fizesse o isolamento social. Então, ele fiscalizou o Mourão, e assim, por ordem da própria ABIN, ele dá até o nome de quem fez o contato, que é Marcelo Furtado, que está afastado, inclusive da ABIN, afastado por medida do Alexandre de Moraes. Enfim, o Patrick Brito, ele está à disposição das autoridades brasileiras. Ele diz que pretende, sim, fazer uma delação premiada, faria a qualquer momento. Ele tem a prisão decretada aqui no Brasil, está, como eu disse,
agora caminhando o asilo na Sérvia, deve ficar para lá, a Sérvia deve negar a extradição dele ao país, mas ele quer colaborar com as autoridades brasileiras. Para isso, ele mesmo já antecipa que entregaria provas e falaria sobre a atuação dele na ABIN paralela, não só também para a Embaixada dos Estados Unidos, espionagem aqui no Brasil, e outros casos em que ele atuou. O mais recente é prestando serviços para a prefeita de Bauru, ao que ele conta, a prefeita nega, né, que tenha tido esse contato, mas ele mostra depósitos de mais de 160 mil. Ele teria trabalhado para a prefeita ou contactado por um cunhado da prefeita, que faz parte ali da administração ou do grupo político da prefeita. O trabalho dele era monitorar jornalistas e também vereadores, inclusive uma vereadora do Partido dos Trabalhadores, que esta foi divulgada, inclusive, por ele naquela ocasião, quando ele decidiu romper ali o silêncio e contar o que é que exatamente, qual foi o tipo de serviço que ele prestou. Nós temos um caso aqui de um criminoso internacional que hackeou 9 vereadores. O vice-prefeito, um jornalista. Esse criminoso foi ouvido aqui pela comissão temporária. Foi ouvido pelo jornalista Alexandre Pitoli na Rádio Auriverde. Tem mais de 208 mil visualizações. Várias matérias no Jornal da Cidade, que por sinal o jornalista André Fleury, que mais uma vez te dou os parabéns, um garoto com muita competência, coragem e responsabilidade. Parabéns. Que nesse final de semana fez parte de uma entrevista no site Brasil 247. Quem diria? Caso que chama a atenção da Auriverde Brasil, uma imprensa de direita conservadora, e que também chama a atenção do site Brasil 247, que é um site de esquerda, que saiu na 96 FM, mas que o restante da imprensa bauruense não vê. Patrick, eu vou ter que encerrar por causa do horário, mas eu quero agradecer muito você e vamos chamar você para mais uma entrevista. A gente ainda tem que falar da embaixada, tem outros assuntos que a gente vai detalhando mais. Porque aquele tipo de coisa, cada vez que você fala, é que nem tem aquele ditado: puxa uma pena, vem a granja inteira, vem o galinheiro inteiro, entendeu? Um monte de galinha. Você puxa uma pena para resolver o problema, vem os galinheiros inteiros, vem frango, vem tudo de volta. E o que você está revelando é só a ponta do iceberg. Tá? Aí tem que investigar mais a partir de tudo isso que você está nos contando hoje. Isso é informação que você tem aqui do 247, justamente porque aqui a gente dá espaço, não sou juiz moral de ninguém, sempre digo isso. O que me interessa é buscar a verdade factual, é buscar o que de fato aconteceu. E para isso eu tenho que ouvir as pessoas que estavam participando desse momento da história do Brasil, que é o caso do Patrick. O Patrick tem ajudado lá no interior, pode até que o prefeito que caia lá, viu? Porque lá em Bauru, justamente por conta da ação que ele tem feito, inclusive com provas, de dinheiro que ele recebeu para investigar políticos, inclusive uma vereadora do PT lá de Bauru. Passo para você fazer o encerramento, então, e dizer um até breve para você. Não, só gostaria de agradecer a oportunidade, Joaquim, porque eles fizeram tantas coisas para que eu não fosse ouvido, e no final, pessoas como você e alguns outros me dão voz. Então, isso é muito importante. E eu tenho muitas histórias, né? Na verdade, eu acho tudo muito legal de contar, né? E o brasileiro, eu até estava comentando esses tempos, o brasileiro gosta de uma trama muito bem contada, né? Essa questão das novelas. Então, tem bastante coisa aí que eu quero falar. Obrigado. Muito bem. Vamos continuar falando. Então, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. E, de novo, até breve, tá bom? Até mais. Olha, notícia importante, conseguiu asilo, a vida dele está salva. Se tiver asilo lá, e vai ter, lá na Sérvia, ele salvou a vida, porque se o governo brasileiro consegue a extradição dele aqui, o que disse o Kotait, um dia ele vai ser preso. E se ele for preso, ele insinua como é que ele vai acabar com você e silenciar você, vou matar. Ele vai ser preso, exatamente. É isso que ele diz.
Entendeu? É isso. Então, a vida dele foi salva, porque se é extraditado, poderia morrer numa prisão aqui no Brasil. Tá bom? Tá bom, Patrick. Obrigado, boa noite para você, viu? Até mais. Que horas são agora na Sérvia aí? Agora são 3h17. São 5 horas a mais aqui. Hoje continua na Sérvia, nós temos contato com ele e vamos continuar conversando, porque se quiser aprofundar a história da BIM paralela, é preciso falar também com o Patrick, saber como foi que a BIM pagou este hotel dele em Brasília, essa BIM paralela, por que fazia aquele tipo de investigação. E é claro que a atuação dele, ali no caso de Juiz de Fora, contratado pelo André Marinho, também merece aprofundamento para saber se de fato quem é que tem razão neste caso. Se houve esse contato. De qualquer forma, o próprio Patrick me passou todos os contatos que ele tem do celular eu até entrei em contato da viúva do Bebiano e o número que era do próprio Bebiano. Ele localizou. De fato, ele sabe quais são esses números, ele tinha esses números. E, segundo ele, conversou com a Renata, tentou falar com ela, mas ele entendeu que a Renata iria procurar a polícia e cessou qualquer contato. O que ele queria saber era por que a Renata, esposa do Bebiano, advogada, viúva do Bebiano, por que ela usava o celular do Bebiano. Nós sabemos que ela deu prestou um depoimento à Polícia Federal dizendo que tinha destruído o celular, destruído o aparelho, né, de celular, portanto, não seria possível fazer nenhum tipo de perícia no celular. Segundo o que conta o Patrick Brito, não. Este celular, o aparelho, estava inclusive sendo usado pela Renata. Foi por isso que ele a localizou. Ele conseguiu saber exatamente qual era o número do aparelho, localizar o aparelho e entrou em contato com ela, mas depois cessou esses contatos. Eu procurei a Renata Bebiano, mas ela não se manifestou. E aguardamos aqui que ela se manifeste, assim que se manifestar, nós colocaremos, então, aqui toda a manifestação dela, claro, respeitando exatamente a dor que ela sofreu, e, claro, imaginamos, o marido, né, pai do filho dela, teve um infarto, jovem ainda, 50 e poucos anos, teve um infarto, morreu assim 2, 3 meses depois de fazer a revelação da ABIN paralela. Mas nós vamos continuar apurando essa história e vamos até voltar a Juiz de Fora. E eu conto com você para isso. Peço que vocês façam a sua colaboração através do crowdfunding. Nós temos uma plataforma, estamos na plataforma do Catarse. Colaborem, porque vamos voltar a Juiz de Fora, porque esta é uma história que precisa ser contada. A espionagem que nasceu, que foi feita por pessoas que estavam na segurança de Jair Bolsonaro naquele 6 de setembro de 2018, quando o Adélio também estava lá e você sabe exatamente o que aconteceu naquele dia. Não exatamente o que aconteceu, mas sabe que o Bolsonaro foi para a Santa Casa, depois ficou internado, ganhou a eleição e ele próprio já disse que a eleição dele, ele deve muito à eleição, deve não, ele acha que foi eleito por conta daquele episódio. Já comentou isso em lives, não, em vídeos que foram divulgados pela internet. Então, é uma história que precisa ser contada, ela tem muita inconsistência e agora surge um novo personagem, que é o Patrick Brito, que é um personagem para ser ouvido, se a polícia quer saber exatamente o que fazia a BIM paralela. E ele que teve, então, esse contato, que conta que teve o contato com o André Marinho, porque queria localizar o celular do Gustavo Bebiano. Olha, eu agradeço demais a audiência de vocês, voltaremos sempre que houver notícias para comentar, se inscrevam no canal, patrocinem o canal e, mais uma vez, eu reforço meu pedido. A colaboração de vocês para que a gente volte a Juiz de Fora, para que a gente continue a aprofundar essa história, não é só Juiz de Fora, vamos a outros locais também, para contar uma história que muitos querem ver esquecida. Aceitam a versão oficial, mas a versão oficial, ela tem muita inconsistência, como eu já mostrei no vídeo anterior e como tenho mostrado em textos e vídeos aqui
no 247 e no site do Brasil 247, a TV 247 e do site Brasil 247. Obrigado pela audiência e até mais.